Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Valor. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema bem delicado, que é o Bitcoin. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que defende com unhas e dentes e tem gente que diz que isso realmente não vale nada, que isso aí em algum momento vai a zero. Existem inclusive grandes investidores, tá, que dizem que o Bitcoin realmente não vale nada. O Warren Buffett foi um deles, ele disse recentemente que não compraria todos os bitcoins do mundo nem por 10 dólares. Por outro lado, existem pessoas que defendem a moeda e dizem que ela vai ser a próxima revolução monetária, que provavelmente vai substituir o dólar pelo seu caráter deflacionário. Enfim, entre outros motivos pelos quais essas pessoas defendem a criptomoeda. Nesse vídeo eu vou te dizer a minha opinião, a minha visão sobre o Bitcoin, tá? E eu vou te dizer também os motivos pelos quais eu não invisto em Bitcoin, eu não considero o Bitcoin um investimento. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender sobre o que eu estou falando. Bom, antes de mais nada, eu preciso que você entenda que existe uma grande diferença entre investimento e trade. Eu digo que eu não considero o Bitcoin como um investimento porque ele realmente ainda tem muita coisa que se provar. Hoje ele ainda não agrega nenhum valor a nada, eu vou explicar isso com mais calma ao longo do vídeo, né? Mas não quer dizer que a gente não consiga fazer um trade, por exemplo. Um momento ali gráfico, com uma análise gráfica, o Bitcoin tem o seu valor hoje, ele está por volta dos 20 mil dólares, né? Se a gente tem uma expectativa de que ele se valorize no curto prazo, a gente pode entrar lá, fazer uma operação, ganhar algum dinheiro e sair fora. Essa é a maneira como eu opero e já operei e aconselho que seja feito com Bitcoin, que não seja realmente ali um hold para você carregar isso por um longo período, mas que você opere ali com um certo cuidado realmente, tire um dinheiro, faça algum dinheiro com a volatilidade e saia fora. E por que eu tive essa ideia de gravar esse vídeo, né? Porque eu realmente estava tendo uma conversa com um amigo que também é investidor e que inclusive gosta da criptomoeda, e a gente estava conversando, eu estava pensando sobre realmente a minha opinião e eu quero expor essa opinião aqui com vocês. Por isso eu separei alguns tópicos aqui para bater. O primeiro deles é o seguinte, cara, o Bitcoin ele não tem um valor de fato, ele não rende nada. Quando a gente olha para uma empresa, esse é o principal fator para mim, né, para que eu realmente não considere que o Bitcoin ele é um investimento para longo prazo. O Bitcoin ele não tem um valor de fato, né? Quando você analisa uma empresa, você consegue olhar lá a operação dela, você vai lá, olha todo o relatório da empresa, você consegue saber quanto ela tem em caixa, quanto ela lucra, enfim, você consegue fazer uma valuation da empresa para você dizer, né, se ela vale alguma coisa ou não. Mesmo que seja uma empresa ruim, ela vai valer alguma coisa, ela vai ter algum valor patrimonial que seja, né, para que a gente consiga entender quanto aquilo ali vale. E se for uma empresa que gera dinheiro, um Itaú, uma empresa realmente que gere muito caixa, a gente consegue projetar isso para o futuro e saber quanto a gente vai ganhar tendo investido naquela empresa. O Bitcoin ele não tem nenhum valor de fato, né? Ele não produz nada, não agrega nada. Então, o máximo que você vai conseguir com o Bitcoin hoje, né, vamos ser honestos, é comprar por um preço e vender para alguém por um preço superior. Essa é a lógica de todo o sistema do Bitcoin atualmente. Ele não gera valor. Você não tem como criar valor com o Bitcoin. Você simplesmente compra ele na expectativa de que venha outra pessoa e compre mais caro de você. Né? Basicamente é dessa maneira que se ganha dinheiro com o Bitcoin hoje. Mas antes da gente seguir com essa lista aqui que eu separei para vocês, que é bem polêmica, inclusive, por isso eu vou falar o seguinte. Se você concorda comigo ou você acha que faz algum sentido o que eu estou falando para você, clica no botão do like. Agora, se você acha que eu estou falando um monte de besteira, clica no botão do dislike, assim isso vai ser um termômetro para eu saber se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Clica aqui, ó, se você concorda com o que eu estou falando ou no mínimo acha que faz algum sentido, clica no like, deixa o like aqui no vídeo e se você discorda, já deixa o seu dislike também. Não tem problema, não vou ficar chateado, beleza? E também confere se você está inscrito no canal, assim você não vai perder as próximas postagens que a gente fizer aqui no YouTube, beleza? Vamos embora aqui para a lista que eu separei. Um outro ponto que eu separei aqui foi o seguinte. Isso pode ser considerado por algumas pessoas até um ponto positivo, né? Não existe uma SEC ou uma CVM por trás do Bitcoin. Isso não tem nada regulamentando essa criptomoeda. Algumas pessoas dizem que isso aí é o caráter mais positivo do Bitcoin. Eu discordo. Se você acontece alguma coisa com uma corretora, por exemplo, vamos dizer que a Binance, ontem à tarde, a Binance simplesmente acionou um circuit breaker dela, né, que impediu que as pessoas retirassem a criptomoeda de dentro da corretora.
Então, basicamente, ela disse o seguinte: o dinheiro está aqui, é seu, mas eu decido se você vai tirar ou não. E basicamente você não tem como fazer nada a respeito disso, porque não tem nenhum órgão regulador, não tem onde você reclamar, basicamente. Então, enquanto você está com dinheiro na corretora, isso é um ponto importante, você está com o seu dinheiro numa corretora, porque é a plataforma que você consegue, onde você consegue comprar e vender o Bitcoin, e acontece alguma coisa com aquela corretora, você literalmente não tem para onde reclamar, você não tem para onde ir. Ela vai dizer o seguinte: ó, acabou, deu problema aqui, tchau, o dinheiro é meu, e acabou. E você vai ficar literalmente sem ter o que fazer. Complicado isso é extremamente complicado. E é por isso que existem os órgãos reguladores que vão inclusive punir as corretoras ou as casas de investimento que operem com essa criptomoeda, né? Caso elas tomem alguma atitude que não seja correspondente com as boas práticas do mercado, né? A CVM é responsável por isso aqui no Brasil e a SEC é responsável por isso lá nos Estados Unidos. Agora, um outro ponto muito polêmico que eu tive nessa conversa foi o seguinte: olha só, o Bitcoin ele é uma reserva de valor, né? Algumas pessoas dizem que é. Eu discordo completamente dessa afirmação. Reserva de valor hoje é ouro, talvez dólar, né? Também tenho minhas ressalvas com relação ao dólar. Um grande exemplo que a gente pode dar sobre a reserva de valor é o seguinte: você já viu o ouro se desvalorizando ou valorizando 20% em um dia? Eu nunca vi. Então, uma reserva de valor, um investimento para ser uma reserva de valor de fato, ele não pode ter essa oscilação absurda que o Bitcoin tem. Em um dia ele cai 20%, no outro ele sobe 30%, depois cai mais 15%. Olha só a loucura, né, que a gente vive essa cotação do Bitcoin no dia a dia. E você dizer para mim que isso é uma reserva de valor, isso é impossível. Nada que disserem vai fazer entrar na minha cabeça que o Bitcoin ele seja uma reserva de valor. Ele pode ser um ativo escasso, que é finito, né, dentro do mercado financeiro, que ele tem uma quantidade específica ali de Bitcoins. Podem ser minerados, mas ele não é, de fato, uma reserva de valor. Um outro ponto importante sobre reserva de valor é que eu tenho facilidade, né, para transformar aquilo em dinheiro. Vamos supor que aconteceu um problema, eu preciso trocar dinheiro e eu tenho um brinco de ouro dentro de casa. Se eu for numa padaria, eu consigo trocar aquele brinco, negociar ele por algum valor, seja por pão, seja por leite, seja por próprio dinheiro, porque as pessoas entendem que aquilo ali tem de fato um valor. Né? O Bitcoin ele já não tem essa facilidade. Eu não consigo ir na padaria, por exemplo, aqui e comprar um pão, comprar um café, comprar um leite. Realmente eu não consigo fazer isso. O ouro já se provou ao longo dos anos que a gente consegue fazer esse tipo de negociação com essa reserva de valor de fato. Então, basicamente, ainda não me conseguiram me provar, ainda não conseguiram me mostrar que o Bitcoin ele se tornou uma reserva de valor, muito menos que ele substitui, que ele é uma moeda real de fato. Uma moeda real, com dólar, com peso, com iene, com rublo russo, eu consigo negociar, eu consigo trocar aquilo ali por alguma coisa, eu consigo comprar comida com aquilo ali. Então, se eu for numa padaria, se eu for num mercado, as pessoas aceitam esse tipo de moeda, né? Com Bitcoin, não. Então, ele além de não ser reserva de valor, ele não é de fato um substituto para uma moeda corrente. Tá, tudo bem. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais fundo, bater um pouquinho mais forte. Cara, eu falei que o vídeo ia ser polêmico, beleza? Então, vamos lá. Hoje, qual que é a principal finalidade do Bitcoin? Cara, ele é basicamente utilizado para esconder dinheiro do governo. É a grande realidade, é uma moeda que foi criada em algum lugar que ninguém sabe exatamente aonde, por uma pessoa que ninguém sabe exatamente quem é, e utiliza uma rede que é irrastreável. Isso aí é a combinação perfeita para você driblar o governo e esconder o dinheiro ali sem precisar tributar. Cara, faz uma pesquisa. Fala com as pessoas que investem em Bitcoin que você conhece e eu quero saber se você não vai encontrar ninguém que tem um dinheirinho ali em Bitcoin guardado que não foi declarado. Tudo bem, agora você deve estar pensando, porra, Lange, você está me dizendo que o Estado ele tem que meter a mão no meu dinheiro, que eu tenho cara, o Estado é bom? É isso que você está me dizendo agora? Não, não é isso. Eu também não gosto do Estado, eu acho que ele tem que se meter o mínimo possível. Mas algumas pessoas utilizam, lógico que eu estou inflacionando o problema aqui, obviamente. Algumas pessoas utilizam o Bitcoin para esconder recursos, né, do governo e evitar impostos. Tudo bem, você deve estar achando isso maravilhoso, né? Num primeiro momento. Agora imaginamos que todo mundo faça isso.
Vamos imaginar que todo mundo faça isso. O que acontece com os serviços essenciais, básicos do Estado? Né? Porque você deve estar pensando, cara, o Estado não tem que se meter, o Estado tem que ser mínimo, o Estado... Realmente concordo, mas o Estado ele é necessário, ele se faz necessário em alguns momentos. Existem políticas de segurança básica, de segurança pública, de saúde básica, de educação básica, que são necessários, eles precisam acontecer. Não tem como a gente viver numa sociedade onde a gente não tem o mínimo para as pessoas, principalmente para a camada mais carente. Ah, mas você está falando sobre políticas sociais. Cara, vamos ser realistas. A realidade dos fatos se impõe no final das contas. Isso é necessário. No mundo inteiro isso acontece. Todos os países têm isso. Não estou dizendo que eu sou a favor do Estado intervindo o tempo inteiro na vida das pessoas. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o básico ele tem que ser mantido e que as pessoas elas têm que ter a tributação ali acontecendo para que isso seja realizado. Infelizmente é assim que o Estado funciona. Se você não sabe, agora você está sabendo. A economia ela gira dessa maneira. Agora a gente chega num ponto onde você me fala o seguinte. Tudo bem, tem países que adotaram o Bitcoin como moeda principal ou como moeda secundária ali corrente no seu país. Tá, a gente está falando de El Salvador, a gente está falando de Vietnã. Tudo bem, se tiver, tudo bem. O dia que a Suíça, o dia que a França, o dia que a Alemanha adotarem o Bitcoin como moeda principal ou como moeda secundária também, aí tudo bem, a gente conversa. E o que eu quero dizer com tudo isso até aqui? Basicamente o seguinte, imagina só você que todo mundo resolveu adotar o Bitcoin e que ninguém mais paga imposto para o Estado. Você deve estar pensando, isso deve ser maravilhoso, pô. É isso aí que eu quero, claro. Tá, agora raciocina comigo. A gente não vai ter mais dinheiro para a segurança pública, a gente não vai ter dinheiro mais para a alimentação das camadas mais baixas da sociedade. E porque é isso que acontece, é para isso que as políticas sociais elas servem. A gente vai entrar numa possível anarquia, onde as pessoas vão começar a passar fome, não vai ter mais segurança e as pessoas vão começar a se matar. Tá lógico, eu estou inflacionando o problema, mas é isso que vai acontecer se o Estado sair da jogada. Tá? Então, basicamente, esse é o grande problema de todo mundo resolver adotar o Bitcoin, adotar uma moeda que ela é totalmente descentralizada e não pode ser controlada. Enfim, no final das contas, nós estamos falando sobre uma moeda que foi criada em algum lugar que ninguém sabe onde foi, por uma pessoa que ninguém sabe direito quem é, e utiliza uma rede que ela é rastreável. É um pouco complicado, isso é um pouco suspeito, né? Mas tudo bem, vamos dar seguimento aqui. Outro assunto que rolou foi o seguinte. El Salvador está aceitando o Bitcoin como moeda principal. O Vietnã também está começando a aceitar ali, fazendo uma adaptação, né, um processo de adaptação ali para tornar o Bitcoin como moeda secundária lá do seu país. Tá, tudo bem. Ao dia que a Suíça, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, eles resolverem aceitar o Bitcoin como moeda principal, eu faço questão. Eu venho aqui, faço um outro vídeo desse, dizendo eu estava errado, falei besteira, tá? Desconsidera tudo que eu falei e tudo bem. A partir de agora eu vou comprar Bitcoin pra caramba porque vai ser a moeda principal do planeta. Eu vou ter que me adaptar, né? Mas até então eu acredito que não vai ser o caso. Então assim, basicamente a gente tem um ativo, né, que ele tem um valor gigantesco e ele não serve para quase nada. Lógico, existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que ele possivelmente vai servir para alguma coisa no futuro. Isso pode acontecer? Pode. A mesma coisa aconteceu com a internet lá atrás. As pessoas achavam que a internet não ia servir para nada. Eu posso estar errado, né? Lógico que eu não estou desconsiderando completamente a possibilidade do Bitcoin vir a valer alguma coisa no futuro, realmente, né? De servir como tecnologia para transferir riqueza, enfim, para N coisas que a gente nem sabe que podem acontecer. Não estou desconsiderando essa hipótese, eu estou dizendo que hoje ele não tem valor. Hoje ele não serve para quase nada. E hoje ele não gera nada, ele não agrega valor, ele não produz riqueza. Esse é o principal ponto, né? Então eu digo que hoje eu não invisto em Bitcoin por esses motivos. Beleza, e um último ponto que eu queria bater com vocês aqui é sobre a contabilidade. Por que as empresas elas não conseguem aceitar o Bitcoin? Basicamente porque é impossível de fazer uma contabilidade com ele. O valor ele oscila o tempo inteiro, então como é que você vende um produto ou serviço cobrando em Bitcoin? Você teria que ficar adaptando o valor, ou você aceitaria cobrar somente em Bitcoin? Você cobrar um Bitcoin, tá, tudo bem, hoje você consegue trocar um Bitcoin por $20 mil,
mas daqui a 2 meses você vai estar trocando ele por 10 mil dólares ou por 50 mil dólares. Então como é que você precifica um serviço, né, com base nisso? Você não tem como adaptar o seu sistema de pagamento, o seu sistema de cobrança da empresa simplesmente ao Bitcoin, porque ele vai estar sempre atrelado a uma outra moeda fiduciária, a uma moeda que realmente é uma moeda, né? Então fazer a contabilidade de Bitcoin é impossível. Outra coisa, declarar os impostos da empresa quando você faz uma venda ou compra alguma coisa com Bitcoin também é um problema muito grande. Então é por esse motivo que as empresas elas ainda não conseguem aceitar o Bitcoin ali como realmente moeda de pagamento. Existem algumas empresas que fazem esse trabalho de maneira experimental, mas não tem saído muito bem. Inclusive, principalmente por esse aspecto contábil que eu acabei de passar para vocês. E, né, encerrando aqui o vídeo, o Warren Buffett e Charlie Munger, que são os 2 maiores investidores do mundo, eles dizem que realmente o Bitcoin ele não tem valor, ele não agrega valor, então você não tem como comprar algo que não produz nada. É basicamente essa a filosofia deles para dizer que o Bitcoin ele não vale absolutamente nada. Ele pode ter um valor em tela, mas que de fato, né, no mundo real, ele não vale nada. Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett no comando da Berkshire Hathaway, né, ele disse o seguinte no último encontro da empresa, que ele não compra nada que seja boçal, abre vários parênteses aqui, tá? Que ele não compra nada que seja boçal, nada que seja malvado, nem nada que o faça parecer um idiota. Por que ele disse isso? Boçal, porque não consegue atribuir um valor, eu já bati incessantemente nesse aspecto aqui, não consegue atribuir um valor, então em algum momento ele acredita que o Bitcoin vai a zero, se não for criado nada para que realmente faça com que ele agregue algum valor. Nada que seja maligno, porque o Bitcoin ele tem como principal objetivo minar o sistema financeiro dos Estados Unidos, e isso ele considera que seja um pouco maligno por trás dessa moeda, né? Um ponto maligno por trás da moeda, e também disse que não compra nada que o faça parecer um idiota. E esse aqui é até um ponto um pouco engraçado. Ele disse que você comprar o Bitcoin te faz parecer um idiota perante o sistema comunista, os países comunistas que já, por exemplo, a China, que já baniu o Bitcoin do seu país. Beleza? Então, basicamente é o seguinte, quando me provarem por A mais B que o Bitcoin tem algum valor, quando algum país realmente grande começar a aceitar o Bitcoin e tornar ele como sua moeda principal, tudo bem, aí você vai ter me convencido de que o Bitcoin ele tem valor e eu vou voltar aqui e faço outro vídeo dizendo que estava errado e que agora eu sou holder de Bitcoin, beleza? Diferente disso, eu prefiro comprar ativos reais no mundo real, pelo menos por enquanto, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, como a gente combinou, se você não gostou, não concorda com nada que eu falei, deixa o dislike aqui também, beleza? E independente disso, já se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito ainda, beleza? Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.